Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Começa agora o nosso programa Porto e Baixada, seu programa semanal com histórias e, claro, muitas curiosidades sobre o maior porto da América Latina. Tá incrível o programa e você vai adorar com certeza. Eu sou o Felipe Fole e, claro, que estou com você nessa jornada. Bora? Quem mora em Santos ou em qualquer outra cidade aqui da Baixada sabe muito bem que o Porto nos ensina várias lições de vida a cada dia. A gente aprende muito com o Porto, convivendo com ele, né? E algumas funcionárias de uma empresa do Porto ensinaram a melhor lição de todas, que é a solidariedade. Vamos ver? Olá, meu nome é Carlos André, sou voluntário do programa AME, que é o programa Amigos da Eldorado Brasil. É um programa de voluntariado desenvolvido aqui na Eldorado Brasil. E esses bombons que vocês estão vendo aqui, eles foram arrecadados para uma ação de Páscoa que nós estamos desenvolvendo nesse período. O objetivo é atender 180 crianças em 2 instituições aqui em Santos. Esse programa tem o objetivo de mobilizar, os colaboradores para a prática do voluntariado e também ele ajuda a melhorar o clima, e a relação das pessoas dentro da empresa. Para essa arrecadação, é feito o convite para os colaboradores, nessa arrecadação de bombons, eles trazem um bombom, a gente faz aqui todo o processo de embalagem da caixa de bombom e a gente entrega na instituição junto com o evento de Páscoa dessas 2 instituições que a gente comentou, tá? E esse trabalho ele é muito importante e ele tem conseguido mobilizar muitas pessoas aqui na empresa. A gente conseguiu para essa campanha arrecadar mais de 200 caixas de bombom que vão ser muito bem entregues e vão atender aí cerca de 200 crianças que vão ficar muito mais felizes nessa Páscoa. Gente, você sabe que aqui a gente mostra os bastidores, né? Então estamos do lado de uma âncora real, utilizada nos dias de hoje, pra você ter uma noção. Então é legal a gente entender e falar, nossa, né? E por que a gente decidiu gravar ao lado de uma âncora? Para falar do Fábio Fontes. Pois é, mais de 50 anos de excelência e competência em uma das áreas mais importantes do Porto, que é a praticagem, tão falada, né? Você sabe o que é a praticagem? Já ouviu falar? Não sabe no detalhinho? A gente vai entender agora a história de quem vive isso, com todo amor e carinho, e claro, entendendo de dentro, não de fora, mas de dentro, com ele. Bora ver? Estou aqui no Porto desde fevereiro de 1969. Como aprendiz, que é o praticante de prática, eu fiz 1.600 manobras. Não precisaria, porque os práticos da época, todos mais velhos, eu tinha 29 para 30 anos. Os práticos antigos diziam, porque eu, como vim da Marinha Mercante, eu já tinha sido imediato e comandante de navio mercante, eu já estava completamente familiarizado com manobrar navio. Então, não era eu que dizia, eram os práticos que diziam. Depois de um mês de estágio de aprendizado como praticante, os práticos diziam, você está completamente pronto para passar a prática, mas tem que cumprir o intervalo e tem que aguardar um prático dos mais antigos que está para se afastar, você só pode passar a prática quando esse prático sair. Isso me custou 1 ano e meio de estágio. E de lá para cá, tive a oportunidade de ter bons amigos que entre os colegas de trabalho, pude contribuir com a vontade pessoal de um deles. Ele tinha um desejo antigo, ele quis levar a família dele para os Estados Unidos para morar lá por 2 anos. E para isso ele precisava se ausentar 90% do tempo dele na escala de serviço em Santos. Como o trabalho do prático sempre foi com muita folga, ao longo desses 2 anos eu fiz todo o meu trabalho e mais o trabalho do colega. Depois de 2 anos terminou esse período para o qual ele se programou, retornou ao Brasil e logo depois ele entrou na engenharia. E com isso
fui acumulando muitas manobras. Fui acumulando. Então, nesses 30 anos, aí o meu conjunto de manobras já efetuadas está ao redor das 30 mil. Fiz muito esforço para chegar aqui na praticagem. Eu estava na Marinha Mercante, casei muito jovem, a minha esposa era uma mulher muito bonita e logo tivemos 3 filhos. Morava no Rio de Janeiro. Eu saí daqui de Santos em 1957, eu sou santista, hein? Filho de santista, mas fui para o Rio para poder fazer o curso lá na EFON, na Escola de Formação de Oficiais. Em média, a grosso modo, para falar da profissão do oficial mercante, é que eu ficava 3 meses longe de casa e 3 dias em casa. 3 meses do mar, 3 dias em casa. E tinha 20 dias de férias por ano. Era um absurdo. Então aquilo, ao longo dos anos, e olha, é preciso que eu diga que eu gostava da profissão. Era uma vida muito interessante, a vida a bordo dos navios. Muito interessante. E eu era jovem e gostava muito. Mas cada vez que eu chegava em casa, a minha mulher me recebia com os 3 filhos de banho tomado, meinha branca, sapatinho branco. E eu, que sempre gostei de fotografia, pegava os 3 e ia para o aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e passava o dia inteiro fotografando. À noite eu trancava o banheiro, ninguém entra, eu revelava aquilo tudo, ampliava, fazia um monte de foto 10x15, e 3 dias depois ia eu lá para o mar viajar, e vendo só no papel a fotografia dos meus filhos e da minha mulher, que era uma mulher bonita e que me acompanhou a vida inteira, 62 anos de casado, mais um de namoro e um de noivado, 64 anos de convivência. Eu comecei a sentir que se eu não mudasse de vida para vir para a Terra, eu ia ver os meus filhos crescerem sem a minha presença física e o meu acompanhamento. A praticagem era um jeito mais ou menos interessante de eu começar a ganhar meu próprio dinheiro em 2 anos e meio a 3 anos. Já nessa altura, em 1968, um navio que eu estava embarcado, um navio do Lloyd brasileiro, passou por Santos. E eu fiz camaradagem com o prático que veio a bordo e tal. Deixei meu cartão de visita com ele dizendo: seu Bento, quando for abrir um concurso para prático, pode mandar um telegrama, que eu estou lá no Rio, fico sem saber. E demorou 1 ano de silêncio, um belo dia chegou um telegrama dele. Dá para abrir concurso para prático em Santos, processo seletivo. Prepare-se, segue carta. Era o tempo antigo, era assim, segue carta. E aí eu reuni os livros todos necessários, conversei com a minha mulher, estavam as crianças já na escolinha maternal, vim para Santos, aqui para a casa do meu pai, que era uma casa espaçosa. Ali eu me tranquei em abril de 1968 e passei a estudar 15 horas líquidas por dia a dia. Sábado, domingo, feriado, dia de Natal estudei 15 horas, dia de Ano Novo, 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não teve nesse intervalo, até o dia da prova em janeiro, não teve nenhum dia que eu tivesse estudado só 13 horas ou 14 horas. E era um processo que não foi nada fácil, porque tinha 600 e poucos candidatos e 4 vagas. Acabei passando em primeiro lugar e ao longo da profissão eu me tornei um homem muito feliz, porque eu me identifico muito com a manobra de navios. Quanto mais difícil a manobra, quanto maior o desafio, mais eu fico fascinado pelo que eu estou fazendo. Então eu conduzo o navio com todo cuidado, todo critério, no tempo justo, com a segurança devida, e sempre deixo atrás de mim um comandante satisfeito com o meu trabalho. E venho para a sede aqui e vamos seguindo a vida. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai saber sobre um porto que não existe mais. Como assim? É fantasma? Será? Pois é, gente. Vamos saber tudo no próximo bloco. Fica aí, hein? Até já. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Olá, hoje eu vou contar uma história sobre a dragagem do Porto de Santos, né? Quando a companhia Docas assume, ganha a concessão, concorrência pública para construir, né,
fazer um porto organizado de uma praia que era uma praia estuarina, lodosa, cheia de sujeira, com velhos trapiches e pontes. Enfim, a Companhia Docas então assume esse trabalho de construir um porto organizado, aliás, o primeiro porto organizado do Brasil. E lógico que o trabalho não foi pouco, né? Porque uma praia estuarina é uma praia de fundo lodoso, então tudo que cai ali, literalmente afunda e fica ali, né? Então, para que a Companhia Docas pudesse dar início às obras, principalmente de construir uma muralha e um cais de pedra, eles tiveram que fazer uma grande dragagem no canal do porto. E quando eles passam, né, a primeira draga que eles trazem para fazer essa primeira limpeza, para poder fazer o que eles chamam de enrocamento, né, construir o fundo do porto para poder levantar a muralha, eles retiram desse fundo de lodo tudo que a gente pode imaginar. Então tinha restos de navio afundado, tinha âncoras várias, correntes, isca de pesca, tinha restos da ponte da São Paulo Railway. Então quando eles passam a draga, eles tiram muita coisa do fundo desse lodo. E não foi trabalho fácil. Tem até depois, mais tarde, pode se contar a história da Pedra do Tefé. Tinha até uma pedra submarina. Então, o trabalho da Companhia Docas não foi um trabalho fácil, nesse início, né? Principalmente de pegar uma praia ali estuarina, cheia de lodo no final, e que já funcionava como um porto há alguns séculos. Então, eu imagino tanto de entulho que tinha no fundo desse canal. Então, não foi um trabalho muito fácil para a Companhia Docas. Esse ano acontece o Encontro Regional Indústria Porto 2024. E é o que acontece, eles sempre vão pensando em inovações, em versões diferentes. Então pensa o que vai ser essa edição. Está totalmente transformada e, claro, com o apoio da WorldCom e a TV Tati Band Litoral, a gente vai falar um pouco sobre isso. Começamos no ano de 2022, organizando esse evento aí com a participação da comunidade portuária e também trazendo para dentro do evento a atividade industrial, aquela que produz, que escoa e traz mercadorias através do Porto de Santos. No primeira edição em 2022, nós começamos com um evento de meio período, né, que teve uma aceitação muito grande. O ano passado, em sua segunda edição, no ano de 2023, teve um recorde de participação. Mais de 700 pessoas participaram deste evento, que acabou ficando muito grande, e fomos um evento de dia inteiro, com várias atividades, várias discussões, várias apresentações de propostas, inclusive já estão sendo tratadas, não só pelo governo federal, mas também pelo governo do estado, né? Propostas de melhoria para o porto, propostas de atendimento de demandas e principalmente acessos rodoviários que a gente precisa ter para o grande porto que é o Porto de Santos, tanto na sua margem direita como na sua margem esquerda. E nesse ano de 2024 nós faremos um evento mais inovador ainda. Nós vamos criar 2 summits, né, que são eventos realizados na cidade de Santos e na cidade de Ribeirão Preto, trazendo o agronegócio para dentro do Encontro Regional Indústria Porto, porque a atividade do agronegócio é muito importante na quantidade de carga que ela leva para dentro do porto, e também conversar com a atividade da celulose e outras atividades que estão no centro-oeste, mas que têm ligação direta com o Porto de Santos. Então, em 2024, faremos 2 summits, faremos o evento principal em novembro, na cidade de São Paulo, para poder realmente trazer cada vez mais a atividade portuária dialogando com o Porto de Santos. É uma necessidade que a gente entendeu que é muito importante, porque os armadores, tanto as próprias terminais, os próprios prestadores de serviço de toda a atividade logística, vê uma necessidade de dialogar melhor com a cadeia produtiva. E o Encontro Regional Indústria Porto, como sendo pioneiro de trazer a indústria para dialogar com o porto, não pode ficar fora de temas tão importantes como esse, que é cada vez mais colocar a atividade industrial junto com a atividade portuária.
No próximo bloco, a gente vai falar com o secretário municipal de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi. Eu sei que você gosta de uma curiosidade, quer ficar por dentro de tudo do Porto, né? Então, não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Apesar de jovem, o nosso entrevistado tem uma longa história na política e na gestão pública. Então a gente foi conversar com ele, que é o secretário municipal de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi. Vamos ver? O papo foi bom. Olha, um ano de gestão aqui finalizado recentemente, trabalho enorme junto a toda a sociedade civil e também as autoridades públicas. O Porto é um conglomerado de pessoas que trabalham diuturnamente para a sua grandeza. Então, se a gente parar para pensar, aqui a gente tem autoridade municipal, autoridade estadual, autoridade federal, todas elas impactam diretamente no Porto, e também iniciativa privada, composta por empresários e trabalhadores, todos eles de grande importância para o crescimento do Porto. E nos últimos anos, em especial nesse último ano, a gente teve um alinhamento muito forte entre todos esses partícipes, numa conjunção de esforços para o crescimento do Porto de Santos, que vem batendo recorde a cada ano. Então, se a gente fizer um balanço significativo, eu acho que o primeiro ponto é estreitar a relação porto-cidade. Esse estreitamento da relação porto-cidade foi enorme. Antigamente a gente falava que o Porto vivia de costas para a cidade de costas para o Porto, e hoje não é verdade. Hoje a gente pode falar que Porto e cidade andam de mãos dadas. A gente tem investimentos enormes aqui no Porto de Santos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e que impactam diretamente no dia a dia da cidade. Nós temos algumas ações, por exemplo, como o Parque Valongo, que é um instrumento novo aqui da cidade, um equipamento que no meio do ano vai ser inaugurado, totalmente realizado com recurso privado e que vai ser feito para todos os moradores e para todos os turistas. É uma área que vai contar com bares, restaurantes, área de lazer. Ali todos podem ter acesso, aqueles que moram no entorno, aqueles que vêm de longe, e também um equipamento ao lado do terminal de passageiros, que em breve será anunciado pelo governo federal a troca de localização, ou seja, ao lado do Parque Valongo, em frente ao Museu Pelé, em frente à Secretaria de Turismo. Então, trabalhos como esse reforçam e estreitam cada vez mais a relação porto-cidade. Não obstante isso, o município de Santos teve uma relação muito próxima à autoridade portuária, buscando investimentos, fazendo com que esses investimentos viessem também para a sociedade civil e não somente para as empresas portuárias ou para aqueles que ali trabalham. E tivemos recentemente um anúncio, acho que é importante destacar, de um sonho que era quase um século aqui na nossa cidade, que era o Túnel Santos-Guarujá. Túnel Santos-Guarujá é um projeto que impacta, obviamente, na eficiência do porto, porque ali a gente sabe que dezenas de navios chegam e saem todos os dias, mas também impacta na mobilidade urbana. Nós temos quase 40 mil pessoas que atravessam aqui o Canal de Santos todos os dias, seja por balsa, por barquinha, por catraia, e com o Túnel Santos-Guarujá, essa travessia que às vezes pode demorar 1, 2, 3 horas, com o Túnel Santos-Guarujá, ela vai ser realizada em apenas 2 minutos. Ou seja, são avanços significativos, sonhos de um século, de 4 décadas no caso do Parque Valongo, que estão se tornando realidade e fazem com que a relação porto-cidade esteja cada vez mais próxima, entregando os benefícios do Porto ao cidadão santista e superando cada vez mais os desafios que é comum a todo o porto no mundo, e não seria diferente aqui no Porto de Santos, que é o maior complexo logístico da América do Sul. Nós tivemos alguns avanços aqui pontuais que a gente julga de suma importância. Um deles foi a assinatura de um convênio com a Marinha do Brasil, onde tivemos a oportunidade de fazer
a delegação da competência, a Guarda Municipal de Santos, que hoje pode fiscalizar a entrada e saída de embarcações no mar. Um convênio entre a Marinha do Brasil e a Guarda Municipal, aumentando a capacidade de fiscalização, atribuindo aos guardas municipais também esta possibilidade. Tivemos outras ações, como a abertura do Canal 6, importante via que hoje faz impacto até mesmo nas ambulâncias que ali chegam na nossa UPA da Zona Leste. Importante destacar todo esse trabalho que foi feito. Pensando na posteridade, tivemos um convênio também com a Autoridade Portuária e a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Fundação CENEP, Centro de Excelência Portuária, levando educação aos mais jovens. E a partir deste mês teremos aulas nos colégios públicos, vamos começar com alguns colégios pilotos, onde o ensino portuário fará parte da formação dos nossos jovens do ensino fundamental. Importante destacar, e aí para mim uma ação que vai mudar o cenário da economia local e, por que não dizer, estadual e nacional, que é a criação de uma zona de processamento de exportação na cidade de Santos, que a gente chama de ZPE Santos. A ZPE, ela traz consigo a oportunidade de trazer ao lado do porto a indústria. A indústria, que é um grande empregador, que traz consigo a oportunidade de fazer bens manufaturados, valorizando os nossos produtos aqui, os nossos insumos da cidade, do estado e do país. Ou seja, a gente transforma este produto, esse insumo, num produto industrializado e exporta para o exterior. Aqui a gente vai produzir esses produtos na área continental de Santos e propiciar a exportação, aumentando significativamente não só o desenvolvimento econômico, mas também o emprego. Porque hoje, quando uma indústria convencional emprega, em comparação com a indústria de exportação, este número é 4 vezes maior. Ou seja, pagando mais salários, a gente tem uma condição melhor, com mais qualidade salarial e também com números maiores agregados. É uma ação que a gente tem feito aqui na Secretaria. O estudo de viabilidade econômica está quase pronto, feito pela Infra-SA, empresa federal. Trabalhamos diuturnamente com algumas adequações legais no município para que, no próximo ano, a gente já possa ter o início da construção da ZPE Santos. Bom, gente, é isso, mais uma edição do nosso Porto e Baixada. Espero que você tenha gostado. A gente está adorando trazer conteúdo, curiosidade, histórias, porque a gente realmente se conecta com histórias, né? Com pessoas. Falando em pessoas, amanhã teremos o nosso domingo de Páscoa. Aproveite com os seus, com a sua família, com muita paz, amor, harmonia, que seja incrível. E se você quiser rever esse programa, vai lá no nosso canal do YouTube, TV Tati Band Litoral. Fechado? Sábado que vem, te espero, 10h30 da manhã. Te espero, não vai faltar. Tchau. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.